quem não é psicólogo pode ser psicanalista? Como isso é visto na visão dos psicólogos? Essa dimensão da psicanálise, gente, ela é antiquíssima, porque a psicanálise não é uma especialidade da psicologia em específico. A psicanálise, ela surge dentro da medicina. Então, Freud era médico, um dos maiores neurologistas do seu tempo, e o Freud cria a psicanálise como uma especialidade médica antes de tudo. Então, para ser psicanalista, inicialmente, deveria-se ser médico. Tá vendo da onde começa o imbróglio? Porque, como especialidade médica, todo mundo respondia, por maus atos ou por qualquer coisa, com o seu CRM, pelo Conselho de Medicina, o Conselho de Classe era a medicina. E todo psicanalista deveria ser filiado à IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise. Acontece que, nesse momento em que Freud funda a IPA, começa a ter uma série de questionamentos ao proselitismo da IPA, Essa catequização, essa coisa de que, como uma igreja, tem que ser tudo como eu estou dizendo que tem que ser, E a IPA não permitia que tivesse pensamentos discordantes ou dissonantes dentro da IPA. E aí começou a surgir as outras escolas de psicanálise. Então, para a gente entender o imbróglio que é a dimensão da psicanálise, é importante a gente entender a história da psicanálise. No Brasil, por exemplo, a gente tem que, em oposição à sociedade de psicanálise, se criou o Instituto Sede Sapiens, que é um dos maiores institutos de psicanálise que a gente tem aqui em São Paulo. Depois vieram as sociedades lacanianas, Então o Fórum do Campo Lacaniano, o Fórum, enfim, aí dentro do Fórum Lacaniano tem vários fóruns também. E aí começou uma discussão da psicanálise leiga. Por exemplo, psicólogos poderiam ser psicanalistas? Ou, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, poderiam se aceitar psicólogos? Por quê? Porque a psicologia não era, antes de tudo, psicanálise. Ela vem de uma outra tradição, que é da psicologia experimental. E a psicanálise, ela entra na faculdade justamente a partir dessa discussão, na faculdade de psicologia. E vem trazendo muita discussão bacana para a psicologia clínica, e hoje ela inspirou praticamente toda a psicologia clínica. Os comportamentalistas, eles também evoluíram do ponto de vista da clínica, tendo como esse negativo, esse anteparo, o que a psicanálise trouxe. Porque originalmente, não era a clínica, o chão de fábrica mesmo, da psicologia comportamental. Era o experimento, Então, tanto é que é a análise experimental do comportamento, Ela que dá a base da psicologia comportamental. Então, quando vai para a psicologia, a psicanálise já rompe com essa coisa da classe médica. Então, não daria para dizer, já de partida histórica, que só pode ser psicanalista quem é psicólogo. Aí entra uma outra discussão. Bom, mas aí quem pode fazer a formação de psicanalista? Só psicólogo e médico? Até um tempo era meio que isso, assim. Só que outros institutos começaram a considerar, mas também pode pessoas que fizeram filosofia. Não é só porque a pessoa é médico ou psicólogo que ela pode fazer a formação em psicanálise e se tornar, por consequente, psicanalista. Então, começou a se abrir isso. E aí o que a gente tem hoje é que você tem cursos de formação de psicanálise que aceitam qualquer pessoa, de qualquer formação, onde a formação mínima é a formação superior. E por um lado, isso democratiza o processo. Então você pode ser, por exemplo, educador e querer fazer uma formação em psicanálise. Você pode ser fisioterapeuta e querer fazer uma formação em psicanálise. Você pode ser qualquer engenheiro e querer fazer uma formação em psicanálise. E alguns institutos vão te aceitar. Isso é bom, por um lado, porque democratiza, como eu disse, mas tem um problema de outro.
que é como que você cuida tanto da formação de base dessa pessoa para ela ser psicanalista, não que é um impeditivo, mas é um problema, um desafio a ser enfrentado. Como que você cuida dessa formação de base? Então, o instituto que aceita alguém que não é médico nem psicólogo, ou que é, por exemplo, engenheiro ambiental, ele vai ter um desafio muito maior de formar esse profissional do que quem aceita só engenheiro, só médico e psicólogo. Então a formação dele teria que ser muito mais longa e muito mais densa, entende? Só que o que a gente vê é o contrário, que esse instituto que aceita a pessoa que tenha essa menor trajetória, ele dá menos condições de formação para ela. Então a probabilidade de formar um mau profissional ruim, é muito grande. E é aí que entra toda a discussão. Porque aí vem, inclusive, mais uma frase lacaniana que eu falei que ia usar aqui. O analista não se autoriza senão de si mesmo. Isso abre para uma discussão ética importantíssima na análise, mas para quem tem condição de fazer a discussão ética. Porque você tem um monte de gente que faz coach, que faz, sei lá, um final de semana e vira coach, que faz 2 anos de curso de psicanálise e vira psicanalista. Aí o negócio fica difícil, entendeu? Aí o negócio fica difícil. Bom, é diferente 2 anos de curso de psicanálise para quem fez 5 anos de psicologia ou 2 anos de curso de psicanálise para quem fez 5 anos de engenharia. Nada contra engenharia, acho que é um curso, inclusive, que tem muito prestígio, por isso que eu estou falando do curso de engenharia. Mas que são dimensões da vida completamente diferentes, em que a pessoa ela desenvolveu recursos outros, e que pode ser que tenha, essa pessoa ela exista e seja uma ótima analista, pode ser, mas a probabilidade de ser um analista que tem muita coisa ainda para aprender é muito maior. Então, retomando, né? O analista não se autoriza senão de si mesmo. Perfeito. Acho que isso é uma discussão ética interessantíssima, importantíssima. Quando a gente está num processo de supervisão, a pessoa está ali acolhida, isso tem um efeito bacana, é muito legal, mas abre, de novo, para possibilidade de ter essa não regulamentação da psicanálise, a pessoa se dizer psicanalista, enganar pessoas que são menos orientadas. Então aqui já fica a orientação, conheça a formação da pessoa com quem você está sendo atendida, conheça a trajetória dela, o que ela fez afinal. Algumas pessoas podem se sentir mal por serem sabatinadas, mas faz parte, gente. Eu estou sendo sabatinado aqui, ó, né? Tô aqui respondendo perguntas. Ué, por que não? Faz parte a gente responder pergunta. Faz parte. E mesmo que você esteja no início do seu processo, poxa, é possível estar no início do processo e ser um bom analista também, desde que você tenha um processo cuidado, com supervisão mesmo, com esse cuidado com a sua formação. Se você gostou desse corte que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo para a gente fazer aqui no canal. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.